Isso aconteceu no ano passado. Minha escola foi convidada para uma série de eventos esportivos envolvendo algumas escolas da minha cidade. Embora esta história se refira exclusivamente ao campeonato de boxe. Vale ressaltar que minha escola é conhecida por não ter muitos atletas, mas sim pessoas com talento artístico. Após algumas semanas, eles reuniram os melhores atletas para cada competição, mas ainda faltava alguém, um boxeador. Na minha turma, havia um rapaz um pouco quieto, mas muito legal com todos, Rivera, que não estava ciente do assunto. Falei com ele sobre a competição e, por coincidência, ele treinava boxe. Ele me contou que seu avô treinava desde 5 anos. Na época, tínhamos 16. Ele me disse que queria competir, então fomos falar com o diretor e, felizmente, ele conseguiu se inscrever quase no último minuto. Rivera estava há algum tempo sem treinar devido à quarentena e a problemas pessoais muito intensos. Deram permissão a ele para usar as instalações para o que precisasse. Nossa turma era no período da tarde, mas ele chegava às 7 da manhã para treinar e ficava para assistir às aulas à tarde. Às vezes, outros estudantes que estavam livres o acompanhavam durante seu treinamento. O treinamento mais brutal que já vi, ele levava seu corpo ao limite antes de terminar sua rotina, fazia uma sessão de sparring com um voluntário. Finalmente, chegou o dia da competição, e os alunos do curso de costura e artes plásticas prepararam uma surpresa para ele, um roupão preto com seu sobrenome que combinava com seu traje e suas luvas. Quando chegou a hora de lutar, todos esperavam uma luta longa, mas não foi o caso. Rivera conseguiu um nocaute quase no final do primeiro assalto. O torneio avançou, chegaram às semifinais e Rivera estava numa sequência de nocautes. Ele enfrentou um amigo da escola primária, Carreira, que também estava competindo e era o próximo a lutar e, como bom amigo, Rivera o apoiou no corner, mas as coisas ficaram feias aqui. Carreira ia lutar contra um cara muito perigoso, Bravo. A luta começou, e Carreira parecia estar na frente. Mas Bravo não demorou a contra-atacar com toda a força e derrubou Carreira com muita facilidade no quinto assalto e o feriu gravemente. Rivera teve que jogar a toalha para interromper a luta e levaram seu amigo para o hospital. Bravo venceu a luta e chegou à final. Pouco depois, Rivera também ganhou a luta que o levou à final do campeonato. Chegando o dia da final, Carreira já estava recuperado e foi apoiar Rivera no corner. Todos estavam ansiosos por essa luta e não foi nada menos do que épico em todos os sentidos da palavra. O primeiro round começou equilibrado, Rivera era mais rápido e Bravo era mais forte. A luta continuou e Rivera caiu 2 vezes, mas se levantou para continuar. Pouco antes do final do 13º assalto, Bravo pegou Rivera e desferiu um golpe legal em seu corpo, quebrando parcialmente uma costela. Mesmo assim, Rivera decidiu continuar para o último round, mas Bravo atacou novamente o corpo de Rivera, derrubando-o pela 3ª vez. Rivera ficou no chão por um tempo para recuperar o fôlego, se levantou na contagem de 9, e todos ficaram surpresos, porque como era possível que ele se levantasse depois de receber esses golpes? O rosto de medo de Bravo ao ver Rivera se levantar foi inesquecível. Rivera explodiu e atacou Bravo com uma série de golpes no corpo e o nocauteou com um golpe brutal na cabeça que o fez cair instantaneamente. Então a contagem começou, e Bravo tentou segurar nas cordas, mas não conseguiu se levantar a tempo. Rivera voltou para o corner, dobrado de dor, mas sorrindo, e logo foi ovacionado. Ele passou alguns dias se recuperando e, quando voltou à escola, foi recebido com aplausos, e embora agora seja bastante popular, ainda é um cara legal e introvertido. Ele é uma pessoa incrível e, sem dúvida, merece estar onde está hoje. Acredito que para muitos, assim como para mim, ele é um grande exemplo a seguir. Eu, uma garota de 15 anos, nunca tive autoestima em toda a minha vida. Não sou uma pessoa infeliz, pelo contrário, tenho uma boa família, uma casa confortável e bons amigos. No entanto, desde criança, sempre fui um pouco acima do peso, tinha um peso saudável, mas o suficiente para que as outras crianças me considerassem gorda. Tudo começava com pequenos comentários e comparações que aos poucos se infiltravam na minha mente.
levando-me a uma obsessão com o meu corpo. Por causa disso, eu me detestava desde criança. Simplesmente não conseguia me olhar no espelho sem sentir repulsa, seja pelo meu rosto, meu corpo e, mais tarde, pela minha personalidade. Isso me transformou em uma garota que sempre abaixava a cabeça, e apenas a ideia de mostrar o meu corpo ou ser observada me fazia querer chorar, e assim foi durante toda a minha vida. Até este ano, quando me inscrevi em uma aula de teatro, para evitar outras aulas, e descobri que adorava atuar e tinha talento para isso. As pessoas me elogiavam, e a primeira vez que subi ao palco e fiz minha atuação para a plateia, senti confiança. Ver como as pessoas aplaudiam me fez sentir que até eu merecia ser vista, e foi aí que tudo começou. Continuei com o teatro e aos poucos comecei a melhorar minha autoaceitação. De alguma forma, os comentários das pessoas não me incomodavam tanto, e há algumas semanas, eu estava muito orgulhosa de mim mesma. Quando me olhava no espelho, conseguia me ver e sorrir. Era maravilhoso. No entanto, então meu tio, a quem não via há muito tempo e que sempre fazia comentários sobre o meu corpo, chegou. Naturalmente, ele não foi exceção e começou a dizer que eu precisava fazer dieta enquanto ria. Isso me deixou mais furiosa do que o normal. Quero dizer, quem ele pensa que é para me dizer o que fazer com o meu corpo? Eu entenderia se fosse por questões de saúde, mas não é o caso. Tenho um peso saudável. No entanto, por alguma razão, me pesei, quando me olhei no espelho, já não sentia tanto orgulho de mim como antes. Comecei a esconder minha barriga com a mão e a me sentir mal comigo mesma novamente. O que me incomoda muito é que realmente não sei o que fazer, porque estava quase começando a me aceitar, mas agora duvido que consiga realmente alcançar isso. Começarei desde que eu era criança, pois esta amarga história de amor começa nesse ponto da história. Bem, sim, eu era uma criança nova na cidade para onde me mudei, um lugar bonito e tudo mais, mas eu ainda era eu. Eu costumava ser aquele estereótipo de nerd que não falava com ninguém e, é claro, era tímido. Naquela época, era comum fazer bullying com aqueles que tinham essas características, e, é claro, eu não fui uma exceção. Todos os dias, eu era alvo de zombarias e abusos por parte dos meus colegas, até que, pela primeira vez, tentei me defender, quando, como sempre, o professor defendeu o valentão e disse que eles estavam apenas brincando, mas ela disse que não era assim. Com ela, estou me referindo à pessoa que eu acreditava amar, ou amei? Já não sei mais. Bem, ela me defendeu e gritou com o professor, dizendo que não era assim, e, é claro, ambos fomos punidos por chavistas ou algo assim. O ponto é que, com esse primeiro contato, aos poucos fomos nos aproximando. Naquele dia, quando nossos pais nos buscaram, saímos juntos e descobrimos que éramos vizinhos afinal. Claro que eu não tinha percebido antes, afinal, por que eu faria isso? Eu sempre mantinha os olhos no chão e não queria estar naquele lugar. Mas agora as coisas eram diferentes e continuariam mudando cada vez mais, mas nem sempre uma mudança é boa. Começamos a crescer juntos, tínhamos uma vida muito próxima como vizinhos, crianças e tudo mais. Pouco a pouco, nos aproximamos um do outro e nos tornamos inseparáveis, a ponto de passarmos o dia inteiro juntos. O que aconteceria depois? Claro que, com o tempo, eu começava a admirá-la mais, ficava mais feliz estando ao lado dela e, é claro, era capaz de fazer qualquer coisa nesta vida enquanto estivesse ao seu lado. Com o passar do tempo, nós crescemos, entramos na adolescência e, claro, por que não? Eu me apaixonei. Sabia que se alguém pudesse me fazer feliz era ela, se alguém pudesse estar ao meu lado pelo resto da minha vida era ela, e me declarei. No começo, ela estava rindo um pouco, o que me deixou nervoso e desanimado, mas momentos depois, ela disse que eu já estava demorando. Estava sonhando? Não, não estava, e se estivesse, queria ficar assim. Mas todo encanto tem um fim. Algumas semanas depois disso, o pai dela foi demitido de seu emprego,
e eles não tiveram escolha a não ser voltar para a cidade natal deles, onde toda a família tinha uma casa própria. No começo, pensei que era o fim, que nunca mais haveria e que ficaria sozinho novamente, mas se algo ela tinha capacidade de fazer, era resolver as coisas. Naquela época, as redes sociais começaram a ganhar popularidade, e qualquer pessoa poderia usá-las facilmente, então ela sugeriu que continuássemos as coisas por lá até que ela e sua família voltassem para viver aqui. Claro que fiquei deprimido quando ela partiu, pois ela me adicionou como amigo, mas não se conectou até alguns dias depois, quando publicou uma foto em sua nova casa e depois me mandou uma mensagem. No começo, tudo estava indo bem. Nós conversávamos a maior parte do dia, tínhamos chamadas e depois videoconferências, contávamos tudo um ao outro e era incrível. O problema foi quando ela conseguiu um novo ou melhor amigo, que disse que ele lembrava muito a mim por sua personalidade, o que me deixou desconfortável, mas eu não disse nada de verdade. Continuamos crescendo separados, e enquanto ela ficava cada vez mais bonita, eu ficava cada vez mais deprimido por não tê-la ao meu lado. Como eu disse no começo, estava ficando deprimido por causa de sua partida, e o fato de conversarmos à distância só piorava as coisas. À medida que o tempo passava, conversávamos cada vez menos durante o dia, ela tinha mais coisas para fazer e mais amigos, e eu ficava cada vez mais sozinho com o passar do tempo. Tínhamos planejado uma visita há muito tempo, e, claro, ela aconteceu. Com a mudança de cidade, concordamos com um plano quase infalível, aproveitamos que naquele dia ela não teria aulas e eu faria algo para poder ir. Naquele dia, escapei da escola onde estudava, o que significava que eu teria tempo livre. Viajei por conta própria até sua cidade. Após mais de 3 horas de viagem, cheguei à sua casa, ou pelo menos à rua onde ela deveria estar. Avancei um pouco até ver a casa que estava na primeira foto que ela postou, mesmo que estivesse um pouco diferente, era aquela. Aproximei-me com entusiasmo da casa, mas havia um único problema. Eu não sabia a que horas ela chegaria. Então, sim, ela saiu de casa com aquele que era o melhor amigo dela, e assim que saíram, ela beijou a bochecha dele. Fiquei desconfortável, mas depois pensei, eles são amigos, certo? Suponho que é isso que amigos fazem. E, depois de 1 minuto, cheguei à sua casa. Sim, a essa altura já éramos adolescentes e estávamos naquela fase em que começam a aparecer certas coisas, mas eu não era assim no começo, realmente não estava interessado nisso, mas vou comentar isso depois. Estivemos em sua casa, brincamos e rimos, contamos histórias e passamos todo o tempo juntos com sua família, até que ela me levou para o quarto dela. Era um quarto menor do que o que ela tinha antes, mas tinha a mesma essência, tudo rosa e pintado com cores pastel, arrumado e com vários desenhos na parede. Havia apenas um problema, pelo menos, em relação a mim, havia um aroma. Um aroma um pouco peculiar no ar, um aroma que não estava relacionado com seu perfume, nem com sua essência em geral. Não prestei atenção. Não era algo que me interessasse. Sim, você pode estar se perguntando, amigo recém-saído? Beijo na bochecha dele? Aroma peculiar. Exatamente, mas naquela época eu não pensava assim, e, além disso, estava na hora de ir embora, então, beijei sua bochecha e me despedi de sua família. Cheguei em casa um pouco tarde, mas felizmente a tempo, já que o transporte foi eficiente. Naquele dia, me senti eufórico. Eu a tinha visto. Tinha estado com ela depois de tantos anos. Naquele mesmo dia, ela me propôs algo, disse que me mostraria algo se eu também o fizesse. Naquele dia, algo mudou na minha maneira de pensar. Até aqui, vou parar, porque senão ficarei desconfortável. Em um dia em que eu tiver tempo, continuarei. Será que fui tão tolo ou inocente que nunca percebi o que estava acontecendo?